Que a paz do Senhor esteja com você. Que a graça do Senhor esteja no seu coração. Nesta semana nós, cristãos no mundo inteiro, comemoramos a Semana Santa, a Semana da Páscoa. No domingo, Jesus entra em Jerusalém, aclamado como rei. Na sexta-feira seguinte, Jesus é julgado, crucificado, morto e sepultado. Mas no domingo pela manhã ele é ressuscitado da morte para a vida, trazendo esperança para o mundo e demonstrando que Deus é um Deus de amor e de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus que cumpre com a sua palavra e com a sua promessa. Jesus havia, durante a sua caminhada, dito para os seus discípulos que ele estava indo para Jerusalém, que ele iria sofrer muito na mão do povo judeu, dos líderes religiosos de Israel, que seria morto, mas Deus o ressuscitaria. Isso aconteceu, de fato. Isso foi concretizado na vida de Jesus. Jesus está vivo. E ele está vivo para sempre, porque a morte já não pode mais alcançá-lo. Para nós, da mesma forma, nós que estamos em Cristo Jesus também já experimentamos espiritualmente da morte e da ressurreição. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 6, que a experiência do batismo traz também uma experiência mística e espiritual de identificação na morte de Jesus e na sua ressurreição. E ele diz que para aqueles que passaram por essa experiência, agora vivem novidade de vida, uma vida nova, completamente diferente. Vivemos no presente como ressuscitados. O texto que eu quero ler para nossa reflexão se encontra em Marcos, capítulo 16, no verso 5 e o verso 6, texto que diz sobre, ou trata daquelas mulheres que foram ao sepulcro no primeiro dia da semana, levando alguns elementos aromáticos, algumas essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus, e para a surpresa delas, elas encontraram o túmulo vazio. O texto diz que ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita vestido com um manto branco e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo, procurai Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Elas estavam, evidentemente, com muito medo. Primeiro, ter encontrado o sepulcro aberto. Aliás, uma pergunta que elas haviam feito: quem é que vai retirar a pedra para nós? Quem é que vai remover a pedra para nós? A pedra enorme que era colocada na frente do sepulcro. Quem é que vai tirar essa pedra para que a gente possa entrar no túmulo? Chegando lá, o túmulo já estava sem essa pedra. Elas entraram e encontram um homem sentado à direita, que nós sabemos por outros registros que era um anjo, e que diz para ela: olha, vocês estão aqui procurando Jesus, o Nazareno, que foi morto. Ele foi colocado de fato aqui, mas como vocês podem ver, ele já não está aqui. A palavra desse anjo para essas mulheres é que elas não tivessem medo, porque de fato elas estavam apavoradas. Procuravam o corpo de Jesus e não o encontraram. A palavra maravilhosa de anúncio do anjo para essas mulheres é que Jesus estava vivo. Ele não estava mais ali, e aponta para elas o lugar onde ele foi colocado. Jesus ressuscitou. No terceiro dia, Jesus é tirado da morte por Deus o Pai. O terceiro dia é o dia decisivo. É o dia em que precisa, nesse embate entre a vida e a morte, saber quem vence. O terceiro dia traz a salvação. No terceiro dia, quem tem a última palavra é Deus. Nos 2 primeiros dias, quem teve a palavra final foi a morte. Jesus foi morto e sepultado. Mas no terceiro dia,
que é o dia decisivo, que é o dia de salvação. Esse dia pertence a Deus. O Sheol é o lugar onde jazem os mortos, cobertos do pó, adormecidos no sono da morte. Foi desse ambiente de sombras e de escuridão que Deus tirou Jesus para a vida. Deus entra nesses lugares mais sombrios, em que a gente acha que não tem mais saída, que não há mais nenhuma possibilidade de renovação, de salvação, de transformação. Nesses momentos em que a gente acha que estamos perdidos, que não há mais o que fazer, onde somos rodeados de sombras e de trevas, é justamente nesse momento decisivo que Deus intervém para nos livrar, como livrou Jesus. Para aqueles que estão em Cristo, também já experimentaram espiritualmente da morte e da ressurreição, andando agora em novidade de vida. Vivemos no presente, não mais como pessoas, como diz Paulo lá no texto de Efésios capítulo 2, que vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora nós vivemos como ressuscitados. Agora não tememos mais a morte, porque já fomos ressuscitados com Cristo. O que temos que fazer agora é comemorar a vitória de Deus, comemorar a vitória de Deus sobre a morte, comemorar também a nossa redenção, a nossa salvação. O terceiro dia é o dia de sair da morte para a vida. Amanhã, domingo, estaremos comemorando a Páscoa, o dia em que Jesus ressuscitou. É o dia de nos alegrarmos diante do Senhor, agradecendo a Ele, louvando pela sua misericórdia para conosco, pela sua graça que nos alcançou. Que a experiência de ressurreição seja de fato uma realidade na sua vida. Que não seja apenas algo teórico, lido nas Escrituras, mas que haja uma experiência na sua vida, no seu dia a dia, de alguém que passou pela morte, mas foi ressuscitado por Deus para uma vida nova. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, enche o seu coração de esperança, de renovo, de força para a vida, e sabedores de que nós estamos em Cristo e que nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos orar. Meu Deus, nós te louvamos e agradecemos pela salvação em Cristo, porque o Senhor nos tirou da morte para a vida. Agora vivemos como ressuscitados, com nosso coração cheio de esperança, de confiança no Senhor e já experimentando no presente dos poderes da era vindoura. Te louvamos, Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja e estejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.